Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Arra. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar sobre as penas temporais das perguntas 983 a 989. Na pergunta 983, não experimenta sofrimentos materiais o espírito que expia suas faltas em nova existência? Será então exato dizer-se que depois da morte só há para a alma sofrimentos morais? Kardec querendo saber se os sofrimentos que a alma experimenta após o desencarne são somente sofrimentos morais. E os espíritos respondem, é bem verdade que quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida são-lhe um sofrimento. As dificuldades que a gente passa enquanto está encarnado é um sofrimento. Mas só o corpo sofre materialmente. É somente o corpo que está sofrendo. Enquanto encarnados, o corpo sofre. Falando de alguém que morreu, que já desencarnou, costumais dizer que não mais sofrerá. É o que muita gente diz, não é? Que morreu, descansou, não vai mais sofrer. Nem sempre isso exprime a realidade, dizem os espíritos. Como o espírito está isento de dores físicas, quando desencarna não tem mais as dores físicas, as dores do corpo. Dependendo, porém, das faltas que tenha cometido, pode estar sujeito a dores morais mais agudas e pode vir a ser ainda mais desgraçado em nova existência. Dependendo, então, do que ele tenha feito, as dores do arrependimento, as dores morais serão mais cruciais para o espírito e isso poderá levá-lo a ter uma nova encarnação mais sofrida. E eles continuam, o mal rico terá que pedir esmola e se verá a braços com todas as privações oriundas da miséria, porque nós sabemos que a riqueza é uma prova para o espírito que precisa trabalhar o seu egoísmo, trabalhar o seu orgulho e precisa aprender a distribuir também, a doar-se também junto com os recursos materiais. Então aquele que foi mal rico, aquele que foi egoísta, aquele que não lutou honestamente para adquirir a sua riqueza, com certeza, numa próxima encarnação sofrerá as consequências disso. E eles estão exemplificando aqui o que o mal rico terá que pedir esmola e vai se ver com privações, né, com dificuldades oriundas da miséria. O orgulhoso, por exemplo, com todas as humilhações, aquele que foi muito orgulhoso sofrerá situações humilhantes para aprender a quebrar o seu orgulho. O que abusa da sua autoridade e trata com desprezo e dureza os seus subordinados se verá forçado a obedecer um superior mais ríspido do que ele o foi. Outro exemplo, né? Aquele que abusa da sua autoridade. Todas as penas e tribulações da vida são expiação das faltas de outra existência, quando não a consequência das da vida atual. Tudo que a gente passa aqui na vida é consequência de algo que a gente fez, seja nessa encarnação mesmo ou numa anterior, da qual as dificuldades que nós estamos enfrentando são consequências. Os espíritos continuam, o homem que se considera feliz na terra porque pode satisfazer as suas paixões é o que menos esforços emprega para se melhorar. Muitas vezes começa a expiação desses prazeres efêmeros já nessa mesma vida, mas certamente os expiará noutra existência tão material quanto aquela. Aquele que se dissipa em gozos, em prazeres, em vícios, aquele que não respeita a vida que teve, que ganhou de Deus de presente para o seu crescimento, seu adiantamento espiritual, com certeza também um dia terá que resgatar essas dores, através da dor, tudo isso o que ele amealhou para si, tudo isso que ele semeou para si. Na pergunta 984, as vicissitudes da vida, as dificuldades da vida são sempre a punição das faltas atuais? E todas as dificuldades pelas quais nós passamos são sempre punições? É sinal de que nós sempre fizemos algo errado e que estamos em dívida para com a lei de Deus?
E eles respondem: não, já dissemos, são provas impostas por Deus ou que vós mesmos escolhestes como espíritos antes de reencarnardes, para expiação das faltas cometidas em outra existência. Porque jamais fique impune a infração das leis de Deus e, sobretudo, da lei de justiça. Se não for punida nesta existência, se-lo-á necessariamente em outra. Isso porque um que vos parece justo muitas vezes sofre, é a punição do seu passado. Os Espíritos nos explicando que tudo aquilo que nós fazemos tem as suas consequências. Tudo que nós semeamos um dia colheremos. As leis do homem podem ser falhas, as leis de Deus não são. E elas não visam realmente a punição, elas visam o aprendizado do ser humano. Nós precisamos aprender passando pelas mesmas dificuldades que fizemos o outro passar. Somente assim, sofrendo na pele aquilo que nós fizemos o outro passar, é que nós vamos aprender o quanto dói e o quanto não devemos incorrer nos mesmos erros. Tudo isso é aprendizado e é benefício que nós estamos recebendo, é bênção, é sabedoria divina no nosso caminho, nos ensinando a seguir em frente, com mais lucidez, com mais maturidade, aprendendo com os nossos erros. Na pergunta 985, constitui recompensa a reencarnação da alma em um mundo menos grosseiro? Aquele que vai reencarnar em mundos menos grosseiros que a Terra, é uma recompensa, quer dizer, mundos superiores, mundos melhores, mundos mais adiantados? Ele pergunta se é uma recompensa. E eles respondem que é a consequência da sua depuração. Porquanto, à medida que se depuram, os espíritos passam a encarnar em mundos cada vez mais perfeitos, até que se tenham despojado totalmente da matéria e lavado de todas as impurezas, para eternamente gozarem da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. Os espíritos nos explicando que cada vez que nós reencarnamos, nós aprendemos coisas novas, nós abrimos mais a nossa consciência e nós nos liberamos, nós nos limpamos, nós nos despojamos das impurezas que amealhamos durante o nosso processo evolutivo. Quando nós encarnamos num planeta como a Terra, que ainda é um planeta atrasado, nós sabemos que ainda somos bastante atrasados também. Mas na medida que um ou outro da população terrestre vai se adiantando, se desapegando da matéria, vai tendo o direito de reencarnar em mundos mais adiantados, onde ele vai terminar a sua depuração material, onde ele vai se liberar das suas impurezas cada vez mais, aprendendo cada vez mais. Por isso, nós precisamos entender que esse estágio aqui na Terra corresponde a um período de depuração, a um período importante de aprendizado e limpeza energética, de forma que nós possamos alçar voos mais altos e nos liberarmos da Terra para viver em mundos mais adiantados. Se for o caso, se não tivermos que continuar a reencarnar na Terra até aprendermos o que tivermos que aprender aqui. Kardec faz uma nota. Nos mundos onde a existência é menos material do que neste, menos grosseiras são as necessidades e menos agudos os sofrimentos físicos. Lá, os homens não mais conhecem as paixões más, que nos mundos inferiores os fazem inimigos uns dos outros. As necessidades nesses mundos superiores, as necessidades físicas são menores. As paixões também quase não existem, elas são mais depuradas, o ser está mais depurado. Nenhum motivo tendo de ódio ou de ciúme vivem em paz, porque praticam a lei de justiça, amor e caridade. Não conhecem os aborrecimentos e cuidados que nascem da inveja,
do orgulho e do egoísmo, causas do tormento da nossa existência terrestre. Por que sofremos aqui na Terra? Porque somos egoístas, porque somos orgulhosos, porque somos invejosos. Todos esses pensamentos deletérios que nós amealhamos durante a nossa existência e isso se torna um vício mental. Esses pensamentos negativos nos prendem à crosta terrestre, nos prendem a um mundo atrasado, que nos impede de sentir vibrações mais suaves, vibrações mais depuradas, que com o tempo virão naturalmente com o processo evolutivo. Na pergunta 986, pode o espírito que progrediu em sua existência terrena reencarnar alguma vez no mesmo mundo? Então, os seres humanos podem reencarnar no mesmo mundo? E eles falam que sim, desde que não tenham logrado concluir a sua missão. Se não conseguiram concluir a sua missão, os objetivos da sua encarnação, eles voltam a reencarnar no mesmo mundo. Pode ele próprio pedir que lhe seja dado completá-lo em uma nova existência, mas então já não constituirá para ele uma expiação. Quando ele se liberta daquilo que ele deve no passado, ele começa novas existências, sem serem existências expiatórias, existências mais leves, com menos provações, com menos sofrimento, com oportunidades de aprendizado maior. Ele começa um novo passo, uma nova etapa evolutiva, uma etapa de crescimento, uma etapa de mais consciência, uma etapa em que ele sabe que precisa trabalhar dentro de si, ele inicia esse trabalho. Ele sabe que não é perfeito, mas ele sabe que já está no caminho certo, que vai em direção às leis de Deus. Na pergunta 987, que sucede ao homem que, não fazendo mal, também nada faz para libertar-se da influência da matéria? E eles respondem, pois que nenhum passo dá para a perfeição. Tem que recomeçar uma existência de mesma natureza que a precedente. Fica estacionário, podendo assim prolongar os sofrimentos da expiação. Aquele ser que não faz o mal, mas também não faz nada para se adiantar. Não estuda, não aprende, não se desenvolve, não faz algo útil para a sociedade. Esse ser fica estacionário e ele então vai ter que recomeçar numa próxima existência. Na pergunta 988, há pessoas cuja vida se escoa em perfeita calma, que nada precisando fazer por si mesmas se conservam isentas de cuidados. Provará essa existência ditosa que elas nada têm de expiar de existência anterior? Aquelas pessoas que não sofrem nada, que não passam dificuldade nenhuma, que aparentemente têm tudo e têm uma vida calma e tranquila. Aí eles respondem assim, conheces muitas dessas pessoas? Enganas-te se pensas que as há em grande número. Não raro a calma é apenas aparente. Talvez elas tenham escolhido tal existência, mas quando a deixam percebe que não lhes serviu para progredirem. Aquelas pessoas que se acomodam, têm uma vida tranquila e não querem saber de incomodações, ficam na sua. Então muitas vezes eles chegam no plano espiritual e veem quanto tempo perderam, quantas coisas boas poderiam ter feito que não fizeram. Então, como preguiçoso, lamentam o tempo perdido. Sabei que o espírito não pode adquirir conhecimentos e elevar-se senão pela atividade. Se adormece na indolência, não se adianta. Assemelha-se a um que, segundo os vossos usos, precisa trabalhar e que vai passear ou deitar-se com a intenção de nada fazer. É o preguiçoso, é a lei da preguiça, de não fazer nada para não se incomodar. Sabei também que cada um terá que dar conta da inutilidade voluntária da sua existência. Inutilidade sempre fatal à felicidade futura.
Para cada homem, a soma dessa felicidade futura está na razão da soma do bem que tenha feito e a soma de infelicidade na do mal que haja praticado e do número daqueles a quem haja desgraçado. A lei da evolução, ela é para todos. Todos deverão seguir, deixar que a sua vida siga uma linha de trabalho, de aprendizado, de utilidade, ser útil a Deus aqui na Terra. Quando não se tem que trabalhar materialmente, que se absorver na lida material, quando já se está liberado desse trabalho de ir em busca do pão material, precisamos ocupar as nossas vidas com trabalhos voluntários, com trabalho no bem, com um trabalho que nos leva a nos sentir úteis, que vai preencher esse vazio existencial, como diz Joana de Ângeles, que nos ajuda a enxergar a vida com outros olhos. Então nós vamos trabalhar dentro de nós e procurar ser úteis aqui na Terra a Deus, todos os momentos em que somos chamados a servir e procurar dar o melhor de si. Na pergunta 989, pessoas há que, embora não sejam positivamente más, tornam infelizes pelos seus caracteres todos os que as cercam. Que consequências lhes advirão disso? Inquestionavelmente, essas pessoas não são boas. Expiarão seu proceder pela visão daqueles a quem felicitaram, valendo-lhes isso por uma exprobração. Depois, noutra existência, sofrerão o que fizeram sofrer. Aquelas pessoas que fazem os outros sofrerem à sua volta, elas também terão que resgatar aquilo que fizeram os outros sofrerem. Mesmo que não sejam sofrimentos físicos, mas a dor moral que impingirem aos outros também terá de ser resgatada. Por isso, nós devemos ter muita consciência de que a nossa vida aqui na Terra é uma oportunidade única para nos trabalharmos e para sermos pessoas melhores. Nós não precisamos ser perfeitos, nós não precisamos fazer tudo certo, tudo 100%. O que nós precisamos é dar o melhor de nós, neste momento em que estamos vivendo aqui, encarnados. Esse é o nosso trabalho, para não nos arrependermos lá na frente do mal que nós fizemos ou do bem que deixamos de fazer. Assim nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.